Se você procura um bom smartphone abaixo dos R$ 2.000, provavelmente tu já viu por aí o Galaxy A55 e o Poco X6 Pro. Atualmente esses celulares são concorrentes diretos naquela categoria que a gente costuma chamar de intermediário premium, porque eles são muito completos, estão acima dos celulares intermediários disponíveis no mercado, não são tão potentes e tão completos como um top de linha, mas conseguem te entregar uma tela boa, uma bateria top, um desempenho legal, rodam tudo de hoje em dia sem problemas, sem travar, os jogos da Google Play mais pesados funcionam de boa nesses dois aparelhos, o que faz a gente ficar na dúvida, afinal de contas, qual deles é melhor? Qual vale mais a pena e qual tem o melhor custo-benefício. Deixa o like no vídeo, se inscreve se tu for novo aqui no canal, porque eu utilizei esses dois celulares como meu smartphone principal por um bom tempo para postar conteúdo no Instagram, para trabalhar, para fazer takes secundários aqui no canal, jogando bastante neles também, justamente para ver qual valia mais a pena. E é isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafinha e, como eu disse, eu usei esses celulares por um bom tempo pra dar um veredito pra vocês. Então, se você procura a resposta curta no comparativo entre os dois, eu diria que o Poco X6 Pro é mais indicado pra quem procura um celular com desempenho muito legal, enquanto o A55 é mais indicado pra quem não liga tanto pra desempenho, mas quer câmeras muito boas, porque, por um lado, a câmera do A55 é muito superior à câmera do X6 Pro, mas, por outro lado, o desempenho do X6 Pro é muito superior ao desempenho do Galaxy A55. Mas como eu disse, essa é a resposta curta. Vem comigo porque eu quero te contar em detalhes as diferenças entre esses dois aparelhos. Vamos começar aqui pela tela. Vocês podem ver que nós temos o leitor de impressões digitais localizado na parte inferior do display dos dois smartphones, e quando a gente toca para desbloquear, independente da situação, com a tela desligada, com a tela ligada, o leitor de impressões digitais do X6 Pro é sempre muito mais rápido do que o Galaxy A55, então aqui é ponto pro Poco. Os dois celulares possuem uma tela AMOLED, no caso do Poco é só um AMOLED, digamos que tradicional, enquanto o A55 tem aquele display que a Samsung chama de Super AMOLED. Só que aqui eu tenho que ser honesto com vocês, de Super, esse display aqui não tem nada quando comparado com o X6 Pro, porque o X6 Pro tem um display muito superior. Quando a gente compara ali a ficha técnica, você vai ter, por exemplo, 500 nits de brilho máximo aqui no Galaxy A55, enquanto o X6 Pro tem 1800 nits de brilho máximo. Sabe o que isso significa? Significa que se você tiver com os dois celulares em um ambiente muito claro, você vai enxergar a tela do Poco X6 Pro de uma forma muito mais clara e muito mais vívida do que você enxerga o Galaxy A55. Os dois possuem 120 Hz de taxa de atualização e a bateria deles é muito boa a ponto de você conseguir deixar esse modo de 120 Hz e a bateria durar mais de um dia tranquilamente. Nesse ponto eles são muito parecidos em termos de bateria, os dois têm 5.000 mAh, eu diria até que a bateria do A55 dura um pouquinho mais do que a do Poco X6 Pro, só que o Poco ganha nesse ponto, porque o A55 tem apenas 25 watts de carregamento rápido e ele vem na caixa com um carregador de míseros 15 watts. Esse é um ponto muito chato, porque se você quiser carregar esse celular na velocidade máxima, tu vai ter que ir lá no AliExpress e comprar um carregador da Basius, da Wacom, da Ugreen, de alguma marca confiável. Inclusive, se você quiser um carregador bom para esse celular, eu vou deixar o link com o melhor preço aqui na descrição, porém, no caso do Poco X6 Pro, você não precisa fazer isso, porque ele tem carregamento rápido de 67 watts, a gente está falando aí de um tempo de carregamento mais de 2 vezes mais rápido do que o tempo de carregamento do A55, e ele vem na caixa com um carregador de 67 watts. Agora, voltando a falar do display, porém focando na qualidade da tela e na experiência utilizando os dois smartphones, eu também acho que o Poco X6 Pro ganha, apesar do A55 ter alguns detalhes bem diferenciados. Ambos possuem proteção Gorilla Glass, só que aqui no A55 a gente tem a Gorilla Glass Victus superior à Gorilla Glass 5 que está aqui
no Poco X6 Pro. Os dois contam com o selo HDR10, porém nós temos mais resolução no X6 Pro. O A55 tem uma tela Full HD Plus com resolução 2340 por 1080, enquanto o Poco tem uma tela QHD Plus, ele tem 2712 pixels por 1220, então é uma coisa superior e a gente percebe isso ao utilizar o smartphone. Você percebe que a tela dele é mais bonita, é muito mais vibrante do que a tela do A55. Passando agora para o design dos dois, essa é uma questão muito pessoal, né? Eu acho o A55 mais bonito, mas algumas pessoas podem achar o Poco mais bonito, você tem direito de escolher qual dos dois tu prefere. Agora, uma coisa é certa, a gente tem uma tela maior no X6 Pro, 6.67 polegadas contra 6.6 do A55. Nós temos uma borda consideravelmente menor aqui no Poco X6 Pro em relação a essa borda da tela do Galaxy A55, porém na parte de trás o A55 ganha bastante, porque eu acho o frame dele muito bonito, lembra bastante o Galaxy S23 e diferentes smartphones dessas linhas mais premium da Samsung. A câmera dele tem um design muito minimalista, são 3 câmeras ali na parte de trás, assim como as 3 câmeras do Poco, porém o módulo dele é aquele módulo ali que chama muito mais atenção, grandão. Agora o ponto que eu diria que é mais importante é que enquanto a traseira do A55 é de vidro e com proteção Gorilla Glass, nós temos aqui uma traseira em plástico no Poco X6 Pro. Os dois possuem o frame de alumínio, né, as bordas ali assim com um detalhe prateado. Eu gosto muito da pegada do A55 porque ele é um celular um pouquinho mais compacto, que se encaixa melhor na sua mão, mas nos detalhes extras a gente precisa citar que ele é um celular mais pesado, são 213 gramas contra 186 do Poco, e eu não costumo molhar muito o meu smartphone, mas se porventura você derrubar os dois na piscina, o Poco X6 Pro vai de arrasta, enquanto o A55 não, porque ele possui selo de proteção IP67, enquanto o X6 Pro tem o selo IP54. Agora a gente vai passar para o ponto onde, na minha opinião, os dois celulares mais ficam distantes um do outro, que é a parte do desempenho. Eu já tenho que te dizer que os dois têm um desempenho bom. Eu não senti travamentos em nenhum momento aqui no A55, e olha que eu forcei ele, cara. A Samsung é facinho de travar quando você abre o Instagram e fica deslizando para Stories, tira uma foto, salva, volta para o Instagram, tela inicial e muda para o Chrome. Aí você fica repetindo isso, é muito comum ele travar, e o A55 não travou, porque ele tem um processador muito bom, que é exclusivo desse modelo, não tem outros celulares da Samsung no mercado atualmente que usam esse processador, que é o Exynos 1480. Galera, esse é um processador octa-core, que tem 4 núcleos rodando a 2.75 GHz, enquanto os outros 4 rodam a 2.05 GHz. Você encontra ele em versões com 828 GB, 8.256 GB, e alguns lugares dizem que existe uma versão com 12.256 GB, mas eu nunca encontrei essa versão à venda aqui no Brasil. Ele vem equipada com a GPU Samsung X-Clipse ou X-Clipse 550 e roda jogos muito bem. Quando a gente abre o COD Mobile, por exemplo, ele entrega ali os gráficos no máximo, com a taxa de quadros no máximo, então você vai ter um desempenho bem fluido. No AnTuTu Benchmark ele fez 705 mil pontos, porém aqui vocês vão ver a grande diferença para o Poco X6 Pro. Esse celular aqui vem equipado com um processador da MediaTek, mas calma, deixa o preconceito de lado, porque não é qualquer MediaTek. Ele tem o Dimensity 8300 Ultra. Sabe quanto que esse processador faz no AnTuTu Benchmark? 1.300.000 pontos, 1.322 para ser mais exato. A gente está falando de praticamente o dobro do desempenho. Comparando as especificações do processador, ele vai ter um núcleo que roda a 3.35 GHz, outros 3 núcleos que rodam a 3.2 e os outros 4 restantes rodam a 2.20 GHz. Ou seja, o processador do A55 é bom, mas o processador do Poco é muito melhor e é muito superior em tudo. A GPU dele é a Mali G615 MC6 e, mais uma vez, falando de desempenho em jogos, aqui a gente tem um desempenho bom, um desempenho ótimo, um desempenho superior ao A55. Pegando o COD Mobile como régua aí de desempenho, quando você abre as configurações gráficas dele, dá pra gente ajustar os gráficos para o nível máximo e você pode colocar a taxa de quadros em um nível ultra, onde tu consegue simplesmente escolher uma taxa de quadros de até 120
120 FPS para jogar o jogo. E funciona, tá, pessoal? Quando a gente coloca para jogar e abre ali o monitor da própria Xiaomi, que mostra ali a quantos FPS o jogo tá rodando, ele mostra ali 118, 119, 120 frames, às vezes cai um pouquinho para 114, 113, mas cara, isso é muito insano. Até pouco tempo você só conseguia jogar 120 FPS no seu computador, e no Poco X6 Pro você consegue fazer isso. Para fechar essa parte de desempenho, você encontra versões com 8 256 GB do Poco X6 Pro ou 12 512 GB. Então nesse ponto, ele também vai ganhar, sempre entregando versões superiores em armazenamento ou memória RAM, quando a gente compara com o A55, além dele possuir uma memória ou um armazenamento mais rápido, já no padrão UFS 4.0, a Samsung não informa oficialmente qual que é o padrão de velocidade do armazenamento do A55, só que para nossa sorte existe o teste de armazenamento do AnTuTu Benchmark, e aqui mais uma vez tem uma lavada do X6 Pro. O A55 fez 58 mil pontos, enquanto o Poco fez 145 mil pontos. Se você acha essa informação muito técnica, é só olhar ali mais para baixo o que isso significa na prática. Você vai ter uma velocidade de leitura ali dos dados no A55 de mais ou menos 1.5 GB, enquanto a velocidade de gravação é de mais ou menos 1 GB por segundo. Já o Poco te entrega as velocidades de um bom SSD M2. Ele tem 3.8 GB por segundo de velocidade de leitura e 3.1 GB de velocidade de gravação. Agora a gente vai chegar num único ponto em que o A55 realmente vai quase que humilhar o Poco X6 Pro, que é a câmera. Quer dizer, talvez o termo humilhar não seja muito correto, porque a câmera do X6 Pro é uma câmera boa, mas a câmera do A55 é melhor. A gente vai encontrar no Poco o sensor OmniVision OV64B de 64 megapixels e abertura 1.7. Já o A55 tem o sensor Sony IMX906 de 50 megapixels f1.8. Ele tem uma abertura um pouquinho maior, mas quando você testa os dois celulares à noite, você não percebe isso. Pelo contrário, a câmera do A55 é muito mais clara à noite. Para você fazer fotos à luz do dia, os dois se saem bem. Porém, o A55 captura as fotos mais rápido. Se a sua mão estiver tremendo um pouquinho, as fotos no X6 Pro saem mais tremidas do que as fotos no A55. A estabilização dele é muito superior, só que eu diria que aqui talvez quem faz mais diferença é o software de câmera. Se você entende um pouquinho de smartphones, tu sabe que a Samsung é especialista em fazer um bom software de câmera. Você pode, por exemplo, começar a gravar um vídeo em Full HD 60 com a câmera traseira desse celular e sem parar aquele arquivo, você pode pausar, dar play de novo, alternar para a câmera frontal, pausar, dar play de novo, encerrar o vídeo, coisa que você não faz aqui no Poco. Você só inicia a gravação e para na câmera que você começou. Os dois também contam com uma lente grande angular, né, aquela câmera que tira fotos mais amplas, só que o Poco tem só uma câmera de 8 megapixels com sensor da OmniVision, que é o OV08D10, enquanto essa câmera no A55 também é equipada com um sensor de qualidade da Sony, que é o Sony IMX258 de 13 megapixels. Então a gente também percebe uma diferença muito grande na hora de tirar essas fotos mais amplas. Talvez a principal diferença na câmera esteja nas fotos à noite, porque o A55 captura as fotos com uma qualidade, com uma nitidez muito superior. Vocês podem ver aí no detalhe das duas fotos que tem uma diferença considerável entre os dois aparelhos. O Poco ele se perde muito, ele não consegue focar bem. Pelo menos os dois possuem estabilização ótica, o recurso OIS, mas a estabilização do A55 é muito superior. Quando a gente passa para a câmera frontal, também tem um ganho aqui no Galaxy, porque ele vai ter um sensor de 32 megapixels, também da Sony, MX616, enquanto o Poco também tem um sensor OmniVision OV16A1Q. 32 contra 16 megapixels, fotos com qualidade e nitidez superior contra fotos que às vezes tem aquele efeitinho ali da Xiaomi que é meio chato, aquele preenchimento que mesmo quando você desativa tudo, a câmera ainda faz um pouquinho, mas é igual eu falei pra vocês, a câmera do Poco X6 Pro não é ruim, tá, pessoal? Ela é uma câmera boa, tanto que eu utilizei os dois no Instagram e eu tive um bom desempenho com os dois. Lembrando que quando eu uso o celular Android, eu sempre gravo os conteúdos pela câmera principal e eu posto no Instagram. Eu nunca tiro a foto direto pelo Insta ou gravo o story direto pelo Insta, até porque eu posto muito conteúdo no meu Instagram pessoal e no Instagram do Geek Antenado em Full HD 60 frames para que fique um vídeo mais fluido e os dois conseguem fazer isso de boa.
Para fechar essa parte de câmera, o A55 grava em 4K 30 e Full HD 60 na câmera traseira e na câmera frontal, enquanto o X6 Pro grava em 4K 30 só na câmera traseira, porém faz Full HD 60 na câmera traseira e na câmera frontal. Agora, pra gente finalizar, pessoal, vamos falar daqueles pontinhos simples, mas que também vão influenciar na sua compra. O Poco X6 Pro tem uma versão mais recente de Bluetooth 5.4 contra o 5.3 do A55. Os dois possuem NFC e aceitam pagamentos por aproximação. Temos o Samsung Pay aqui no Galaxy A55, que na minha opinião é mais completo, aceita mais serviços do que a carteira do Google, que é o serviço equipado aqui no Poco X6 Pro. Também vale lembrar que os dois estão no Android 14, mas são equipados com sistemas completamente diferentes. A gente vai encontrar a One UI no A55, enquanto o Poco vem com o HyperOS. Na minha opinião, escolher os dois sistemas também é uma questão muito pessoal. Eu prefiro a One UI porque, primeiro, que ela não vem com aplicativos inúteis. Quando você configura o Poco, por exemplo, eles instalam Sporting Bet, uns 10 jogos que você nunca vai jogar, coisa que não acontece no Samsung. E eu também acredito que a One UI no A55 vai atualizar por um pouquinho mais de tempo, além de que ela vai receber atualização dos recursos de inteligência artificial que estão disponíveis nos aparelhos mais tops da marca. Mas só para vocês não acharem que eu estou elogiando muito o sistema da Samsung, quando o assunto é personalização, eu prefiro 1 milhão de vezes a MIUI, que não chama mais MIUI como vocês sabem, o HyperOS. É um sistema muito mais personalizável, você consegue mudar as cores de tudo, colocar temas que modificam até o tema do WhatsApp, então existe uma diferença considerável aqui. O A55 é um pouco mais novo no mercado, foi lançado em março de 2024, enquanto o Poco X6 Pro foi lançado em janeiro, mas assim, são celulares ali da mesma época, que vão envelhecer de forma igual, porém eu diria que, como vocês viram ao longo do vídeo, o Poco X6 Pro vai envelhecer melhor, porque ele é um celular mais completo, e na minha opinião, ele é de fato o ganhador no comparativo. É igual eu falei pra vocês, se você utiliza muito a câmera e o restante quase não faz diferença, até mesmo se você quer um celular um pouquinho menor, com a pegada assim mais compacta, pode pegar o A55 sem medo, porque ele não vai te decepcionar. Mas tirando essa parte da câmera, que aqui é bem superior, o Poco X6 Pro é muito mais smartphone. Tem tela muito superior, o que é uma vergonha, né, Samsung? Porque você geralmente é referência em tela, e esse daqui era para ser o seu intermediário premium mais completo, ele só tá abaixo da linha S. E mesmo assim, ele consegue perder no display para um Xiaomi que quase sempre tá mais barato no mercado. Geralmente você encontra o A55 na faixa dos R$ 1.800, na versão 828 GB, enquanto o Poco X6 Pro custa em média 1.800, às vezes até 1.700, na versão 8,256 GB. Eu vou deixar o link para compra com cupom desses dois smartphones aqui na descrição para vocês. Vale ressaltar que você encontra os dois com estoque nacional e com garantia, apesar de que eu não sei como que é acionar a garantia de um Xiaomi. Se você já acionou a garantia de um Xiaomi aqui no Brasil, coloca aqui nos comentários, porque isso pode ajudar algumas pessoas. Do Samsung eu sei que é de boa, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado dos dois smartphones. Com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço pra geral, valeu!